Olá, meus caros alunos e alunas do Universo Júris, futuros doutores e doutoras, advogados e advogadas. Está aqui o professor Bruno Chaves para dar as dicas do que mais cairá na prova da OAB. Pessoal, como bem mencionado na aula, eu vou tocar de algumas questões conceituais e daquelas questões que eu vi nas últimas provas que mais são cobradas. Peço a vocês que prestem bastante atenção, façam um pequeno resumo no caderno e verão que o que será tratado aqui no dia júris é o que mais é cobrado nas aulas. Primeiramente, vou começar bem rapidinho aqui com o conceito de direito do consumidor. Tem um conceito legal no artigo 2º do CDC. A teoria adotada pelo CDPC, pessoal, é a teoria finalista, porém, lembra na aula que a gente tratou da diferença entre o finalismo e o maximalismo? A questão do destinatário fático econômico, o viés subjetivo da teoria finalista? Pessoal, a teoria finalista, na realidade, ela quer apenas dizer que o consumidor seria aquele destinatário que encerra a cadeia de produção. Ele não só é destinatário fático. O que quer dizer fático, professor? Pessoal, fático é que recebe faticamente o produto ou serviço. O que é destinatário econômico, professor? É o que consome economicamente o produto. Ao consumir, encerra a cadeia de produção econômica daquele bem ou daquele serviço. Então, assim, para não esquecer, qual é a regra geral, professor Bruno? CDC adota teoria finalística, destinatário fático e econômico. É fático e econômico. E o que diz, professor Bruno, sobre a teoria maximalista? A teoria maximalista, pessoal, ela adota apenas um viés objetivo. E que viés objetivo é esse, professor Bruno? É que, segundo ela, consumidor, basta a pessoa receber faticamente o produto ou serviço, pessoal. Ela se satisfaz com um mínimo, entendeu? Mas, apesar, assim, o professor está usando essa expressão mínima porque o seguinte, não confundo com a teoria. Maximalista quer dizer que ela abrange maximamente o máximo de consumidores possíveis. E como é que eu faço para abranger o máximo de consumidores possíveis? Eu diminuir os critérios. Professor, eu falei que o artigo 2º adota a teoria finalista. A teoria finalística é a seguinte: para ela, consumidor é aquele que recebe faticamente o produto ou serviço e o consome, retirando da cadeia de produção. Então, assim, são dois critérios: o critério fático e econômico. Mas, nesse caso, como são dois critérios utilizados que cumulativamente reduz o espectro de consumidores, porque para ser consumidor, além de receber faticamente o produto ou serviço, tem que encerrar a cadeia de produção daquele serviço, ele paralisa ali. Maximalista não, pessoal. Maximalista, ele basta receber o produto, ainda que ele integre aquele produto que ele recebeu, aquele serviço, e integre no processo de produção dele. É um exemplo, é um comerciante que adquire um computador, é uma grande empresa que adquire um maquinário industrial para a sua produção, para a manufatura dos seus produtos. Então, nesses casos específicos, está bem claro, maximalista por quê? Porque o viés dela, por ser objetivo, centrado apenas nos fatos, faticamente, quando recebe produto, ela não leva em consideração se aquele destinatário vai ou não encerrar a cadeia de produção. Então, assim, isso é muito importante em termos de definição, pessoal, porque o artigo 2º, ele é mais restritivo. Restritivo por quê? Porque além daquela pessoa, daquele destinatário, seja ela pessoa física ou jurídica, além dela receber o produto, ela tem que consumi-lo, tem que encerrar a cadeia de produção. Então, assim, vocês observam que por isso que ela tem um viés minimalista. A teoria finalista, ela é mais restritiva, a maximalista não. Basta receber, basta o produto chegar até aquele empreendimento, aquele empresário individual, aquela sociedade empresária. Chegou o produto até lá, olha só, o toque, faticamente, tocou no produto ou no serviço, é consumidor para a teoria maximalista, porém não é essa adotada pelo artigo 2º do CDC. A regra geral é qual? É a teoria finalista. O que faz, professor? O que faz a doutrina? O que fez a doutrina e encampada pela jurisprudência? A doutrina mitigou esse finalismo. Por quê? Porque o finalismo ele era muito rigoroso. Ele excluía do conceito de consumidor como destinatário final do produto ou do serviço
aquele pequeno empresário, o microempreendedor individual, aquela pequena sociedade, aquelas pessoas jurídicas que, para o artigo 2º do CDC, não seriam enquadradas como consumidor, pessoal. Seria uma forma de igualar uma relação desigual. Imagine só um microempreendedor individual que adquire um notebook da Dell ou de outra empresa, um ar-condicionado, um software da Microsoft. Imagine a discrepância que há entre um microempreendedor individual e uma Microsoft da vida, ou então qualquer uma dessas empresas grandes, um microempreendedor individual que adquire um notebook frente ao grande fornecedor. Essa desigualdade, ela precisa ser equitativa, ela é desnivelada. E o que a doutrina fez, encampada pela jurisprudência já pacífica? Ela criou a teoria finalista mitigada para mitigar esse rigor da teoria finalista, buscando equiparar situações desiguais, corrigir esse erro que o artigo 2º do CDC precipua. Observe bem o seguinte, que ela, na verdade, ela criou critérios que buscaram igualar essa diferença. E que critérios foram esses, pessoal? Eles atenderam a questão dos critérios das vulnerabilidade. Aí no slide vocês têm a vulnerabilidade técnica, quando a pessoa não tem um conhecimento específico técnico a respeito de um determinado produto ou serviço. Um exemplo, uma família que adquire uma geladeira, um microempreendedor individual que não sabe nada de software, entendeu? Em regra, uma pequena sociedade empresária que adquire aparelhos de ar-condicionado. Imagine a discrepância que há, pessoal, entre um grande fornecedor e uma pequena empresa, uma sociedade empresária ou um empresário individual. Observe bem a diferença. Essa é a questão da vulnerabilidade técnica. São 4 vulnerabilidades. A técnica relacionada ao conhecimento específico, conhecimento técnico a respeito do produto ou do serviço. Tem a vulnerabilidade jurídico-científica, que diz respeito a algum conhecimento científico sobre o produto ou o serviço. Está aí no slide mencionado para vocês. Existe a vulnerabilidade também fática ou socioeconômica, que diz respeito à condição econômica daquela pessoa física ou jurídica. E existe também a vulnerabilidade informacional. Esta última que diz respeito ao dever de informação, pessoal. O dever de informação. Isso aí deve existir na relação de consumo uma informação qualificada. O consumidor, ao receber um determinado produto ou serviço, ele tem de ser bem informado sobre pena de responsabilidade civil do fornecedor por supostas falhas ou defeitos do produto ou do serviço. Então, assim, qual foi, professor Bruno, os critérios que a doutrina da teoria finalista mitigada criou, desenvolveu? Qual foram os critérios utilizados para enquadrar aquela pessoa física ou jurídica que, em regra, pela regra do artigo 2º, não seria enquadrada como consumidor? Pessoal, foram esses 4 critérios: técnico, científico, socioeconômico e informacional. Passando adiante, pessoal, que a gente ainda quero resolver algumas questões para você. O que seria, professor, o conceito de consumidor? O artigo 2º dá o conceito de consumidor padrão, o conceito próprio de consumidor. É aquele destinatário fático e econômico do produto ou do serviço, destinatário fático e econômico, tem que ser os dois, fático e econômico do produto ou do serviço. Observar que isso aí é a regra geral, que é mitigada pela teoria finalista, mitigada, aprofundada, entendeu? Abrandada, é um rigor muito grande, entendeu? Porque excluiria situações, pessoas que, faticamente falando, tecnicamente falando, socioeconomicamente falando, informacionalmente falando, seriam vulneráveis frente àquele grande fornecedor. E se a teoria não tivesse sido desenvolvida nesse sentido, essas pessoas físicas ou jurídicas estariam excluídos da proteção dos Códigos de Defesa do Consumidor. Então, assim, para ficar claro, consumidor direto, estricto sensu ou standard, ou padrão, é o do artigo 2º. O equiparado ou bystander, pessoal. Qual é o equiparado ou bystander? Pessoal, o equiparado ou bystander é aquele que sofre algum dano decorrente de uma relação de consumo de outrem. O que acontece? Aí existe uma relação de consumo e aquele terceiro prejudicado ou que sofreu algum dano em razão dessa outra relação de consumo
Esse é o chamado consumidor equiparado. Dando só um exemplo aqui. No caso de transporte coletivo, quem paga a passagem, o passageiro que paga a passagem, ele é o consumidor próprio, é o standard, é o padrão, entendeu? E quem é o equiparado, professor? O equiparado são aqueles lesados, aqueles que sofreram dano. Um exemplo, um transeunte, um pedestre atropelado pelo transporte coletivo, um pneu que solta do ônibus e lesiona um pedestre, um transeunte. Esses são os equiparados, são aqueles lesados que sofrem algum prejuízo ou dano decorrente dessa relação de consumo que está aqui, já está aqui em vigência. Entenderam bem? Então, assim, o consumidor standard ou o próprio é aquele diretamente relacionado que está na relação de consumo. O standard, o bystander, ou impropriamente falando, seria aquele outro que sofre algum dano ou prejuízo em razão dessa outra relação de consumo que existe, dessa relação contratual de natureza consumerista. Passando aqui, e agora é o que eu chamo mais atenção para vocês. Pessoal, isso aí tem incidência em 40% das questões das provas. 40%. Então, assim, na aula eu já expliquei, para quem é nosso aluno, qual é a diferença de vício do produto ou do serviço para defeito do produto ou do serviço. Pessoal, é não esquecer, vício do produto ou do serviço diz respeito à adequação do produto ou do serviço. Diz respeito à utilidade. É o celular que não liga, é o celular que tem a tecla quebrada, é a televisão que queimou no primeiro uso, é a televisão que não liga, é o controle defeituoso da televisão, é a geladeira que não gela. Esse é um vício de adequação para os fins a que aquele produto se destinava. Quando eu falo produto, eu estou falando lato sensu, produto ou serviço. Se aquele produto ou serviço se destinava a apresentar, no caso da televisão, sinais de TV, e se não está cumprindo a sua finalidade, é vício. Eu estou falando em vício. Defeito é quando a TV explode e queima o seu rosto. É quando o celular esquenta e causa um risco à sua saúde, à sua segurança, entendeu? É o papel termossensível que não oferece a segurança necessária, a segurança informacional, de resguardo daquela informação por um bom período de tempo razoável, entendeu? Então, assim, observem bem que isso, a questão aí diz respeito à segurança, defeito diz respeito à saúde, à segurança, risco à vida, vício diz respeito à inadequação, vício é o celular que não liga, que a tecla está quebrada. Defeito é o celular que esquenta, que explode no seu rosto, causando queimaduras. É o carro que o freio não funciona, isso que causa risco à sua vida, à sua segurança. Esse defeito, o pneu, o freio do carro que não funciona, que causa possível risco de acidente, esse é defeito. Agora, o carro que não liga, que a bateria arreia ou o motor não parte, não dá partida, esse é vício, entenderam? Então, assim, de forma bem simples, no caso do exemplo do celular, se o celular não liga, vício. Se o celular explode, defeito. Só lembrar, o vício diz respeito a um incidente relacionado à adequação do produto, já acidente, já defeito do produto ou do serviço, diz respeito à segurança, à sua saúde, consumidor. Diz respeito à sua vida, riscos causados à sua vida. Esses são defeitos, entendeu? Então, vocês, como técnicos do direito, pessoal, futuros advogados, por favor, nunca mais errem. Isso faz total diferença na hora de redigir uma petição, na fase prática, na prova prática de vocês. Faz total diferença, repercute no regime jurídico de responsabilidade civil, se é solidária, se é objetiva, como é que funciona, entendeu? Tudo isso diz respeito. Então, tipo assim, não errar mais. Essa parte é o que mais cai na OAB, a questão de responsabilidade civil. Eu queria tocar para vocês ainda, só nesse pequeno assunto, inversão do uso à prova. Pessoal, inversão do uso à prova. Via de regra, artigo 6º, inciso 8º. Via de regra, ela decorre de um pronunciamento judicial. Via de regra, a inversão do uso à prova, o juiz,
pode de ofício ou requerimento inverter, é opus judicis. Qual é a exceção, professor? O pessoal fica com a exceção aí para a vida toda, não só para a profissão de vocês. A exceção é quando se trata em defeito de produto. Observaram bem como é importante vocês entenderem a diferença dos dois institutos de vício e de defeitos. Os regimes jurídicos são totalmente distintos. Os regimes de responsabilidade são distintos. Uma inversão precisa de pronunciamento judicial, o outro não. Já é uma inversão do ônus da prova automática, compreendeu? Por quê, professor? Porque, pessoal, defeito é mais grave. Defeito é mais grave, é um acidente que pode ocasionar para você. É um risco à sua saúde, à sua segurança, à sua vida, pessoal. Então, nesses casos de defeito, a inversão do ônus da prova é automática, decorre de lei, é oper legis. Já com desrespeito a vício do produto, que é um vício de adequação, o produto é inapropriado para os fins a que ele devia ser. Nesse caso, precisa de um pronunciamento judicial, que só pode ser feito quando o juiz constatar a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações, como está previsto lá no artigo 6º, não esquecer, artigo 6º e inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, aqui em termos de matéria, de pontos assim propriamente dito, eu queria trocar nessas 3 pontos: conceito de consumidor, as teorias, pessoal, os critérios e essa questão diz respeito à diferença entre defeito e vício, o regime de responsabilidade e essa exceçãozinha que eu queria falar de inversão do ônus da prova, porque pode muito bem cair na prova de vocês e vocês têm que identificar o quê? Professor, pessoal, identifica primeiro o quê? Quando forem resolver a prova, identifica, professor, no enunciado é vício ou é defeito? Vício, o produto inapropriado. Defeito é um produto ou um serviço que causa um risco à sua saúde, à sua segurança ou à sua vida. Risco, pessoal, é mais grave, entendeu? Defeito, ele é mais grave. Vício, não. Vício é o produto que não liga, é a inapropriedade, é a inaptidão do produto, compreenderam? Ele é menos, não deixa de ser responsabilizado civilmente o fornecedor, só que ele é menos grave. O defeito é um plus, além dele ser inapropriado, ele causa um risco muito grave, entendeu? A periculosidade dele é muito alta, ele causa um risco, ele ameaça a sua saúde, a sua vida e a sua segurança. Agora aqui a gente vai partir um pouco para a resolução de questões e a gente queria, aqui eu mencionei aqui, nos casos das relações contratuais entre vocês, futuros doutores e seus clientes. Qual é o regime jurídico, pessoal? É o Código de Defesa do Consumidor? Não, pessoal. Aqui, nesse caso, eu toquei nessa questão, tá errado a assertiva. O regime jurídico diz respeito, é regulamentado pelo Estatuto da Ordem, a relação entre advogados e clientes é regulamentada pelo Estatuto da Ordem, e o regime jurídico civil comum. Então, a assertiva está errada. Segundo, vamos comentar aqui, um passageiro teve sua bagagem extraviada em um voo internacional, São Paulo, Miami. No retorno ao Brasil, ajuizou uma ação contra a companhia aérea requerendo o pagamento de indenização por danos morais materiais com fundamento no CDC e na Constituição Federal. Considerando a legislação em vigor e a jurisprudência do Supremo, é correto afirmar. Pessoal, aqui diz respeito a transporte aéreo internacional. Pessoal, só observar, transporte internacional é regido pelas convenções de Varsóvia e de Montreal. O que é que faz essas convenções, pessoal? Elas limitam os danos materiais. Essas duas, elas regem transporte internacional e dizem respeito apenas a danos materiais. Os danos morais é regido pelo CDC. Essas duas convenções, ela adota o critério da indenização tarifada, porque é limitada, limita a indenização qual, professor? Mais uma vez, pessoal, danos materiais. Vocês não erram se cobrar esse tipo de questão. Qual o gabarito da questão? Vamos ler aqui. Item A. A indenização por danos morais, a que faz jus com tudo, deve ser fixado considerando apenas o peso da bagagem despachada, na forma das convenções de Varsóvia e Montreal. Pessoal, eu falei o quê? Que convenções de Varsóvia e Montreal regulamentam os danos de transporte internacional e somente limitam danos materiais.
Item A, errado. O consumidor faz jus à indenização proporcional dos danos morais e materiais que sofreu, com fundamento no CDC. Errado. Já falei que danos materiais é pelas convenções de Varsóvia e Montreal. C. A indenização pelos danos materiais sofridos não é irrestrita. É limitada ao patamar máximo fixado nas normas e tratados internacionais de que é signatário o Brasil, afastando-se a aplicação do CDC. Pessoal, correto. Como mencionei para vocês, danos materiais, ela observa em caso de transporte internacionais. Pessoal, não entendeu? A questão fala de transporte internacional, porque se for transporte aéreo, aquático ou terrestre nacional, é o CDC. As duas convenções, elas regem apenas transportes internacionais e apenas tem aplicação sobre danos materiais. Então, assim, as duas convenções, transporte internacionais e danos materiais. Vamos resolver apenas mais uma questão aqui. Nosso tempo está acabando. Segunda questão, né, pessoal? Analisa as afirmativas acerca do Código de Defesa do Consumidor. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, comercialização, distribuição, publicidade, deixa eu salvar aqui, de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação, do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessário. Pessoal, professor, onde é que está isso aí, professor? Essa afirmativa aí é verdadeira, tá? No artigo 55 caput. Verdadeira. 2, pessoal. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidade de produtos e serviços e no mercado de consumo, no interesse de preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas. Isso a gente falou. Artigo 55, parágrafo 1º. Desculpa, pessoal, aqui na pressa aqui por causa do tempo. O próximo item, os órgãos federais, estaduais, Distrito Federal, os municipais, com a atribuição de fiscalizar e controlar o mercado de consumo, manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas baixadas, sendo facultativa a participação dos consumidores e fornecedores. Pessoal, é obrigatória a participação, artigo 55, parágrafo 3º, tá? Falso o item. O último, 4. O fato de ser servidor público ou pessoa com condição socioeconômica seja manifestamente superior à vítima que comete crimes de dificuldade nesse código é um agravante. Pessoal, correto. Artigo 76, inciso 4º, a linha A. Correto. Último. As sanções administrativas que devem ser aplicadas às infrações das normas de defesa do consumidor são a cassação do registro, a cassação da licença, a interdição total ou parcial de estabelecimento, obra ou atividade. Contudo, neste código não há previsão de aplicação de multas ou penas privativas de liberdade. Pessoal, é errado. O Código de Defesa do Consumidor tem normas de natureza material e processual, tem de natureza civil e tem natureza criminal e administrativa. Então, assim, o último item aí está errado. Eu espero que nesses 20 minutos tão corridos, pessoal, me desculpa pela rapidez, assim, até na forma de falar. Espero ter dado as dicas. Só queria que vocês observem. Se for revisar consumidor, não esqueçam diferença entre vício e defeito do produto ou do serviço. Os regimes jurídicos são diametralmente opostos. Isso repercute totalmente nas responsabilidades civis e nas questões de vocês. Por favor, em sala de aula a gente frisou, o professor Bruno repete várias vezes essa ideia de compreender qual a diferença entre defeito e vício e explicando por quê. Bate várias vezes na tela, nessas mesmas teclas. Não errem, por favor. Um grande abraço e uma excelente prova. Vai dar certo, pessoal. Vamos conseguir a aprovação na OAB. Primeiro passo da vida profissional de vocês. Um grande abraço. Até mais.